Boa tarde a todos. Dentro de instantes daremos início à transmissão da nossa Momento da Palavra. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos refletir e meditar as leituras da segunda-feira da quarta semana da Páscoa. As leituras, elas serão a continuação do Evangelho de ontem, capítulo 10 de São João. Mas também vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Daqui a pouco, então, faremos a reflexão. Iniciemos, então, este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos perdão dos nossos pecados e assim estaremos melhor preparados para acolher em nosso coração a meditação da Palavra de Deus. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes.
Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinha sido enviado de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estavam aqui me acompanharam. E nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, quero ler o Evangelho de São João para depois, então, buscarmos nos inspirar para os dias de hoje com estas leituras que a Igreja nos oferece. O Evangelho é de São João, capítulo 10, de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos e irmãs, é preciso, antes de entrarmos nos trechos oferecidos hoje para a nossa meditação, lembrar de algo bastante real e concreto no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, e ele é um judeu, eles tinham como compreensão: existe nós e eles. O nós eram aqueles judeus que estavam convencidos de que pertenciam à raça escolhida por Deus. De fato,
Deus escolheu toda a descendência de Abraão, Isaque e Jacó para ser o seu povo. E estabeleceu com eles uma aliança. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Até aí não há dúvida nenhuma. O fato é que aos poucos, os não-judeus acabaram sendo rejeitados e afastados do povo judeu. E isto Deus não aceitou, porque Deus mesmo demonstra, por meio do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, que o povo de Deus é muito maior. O povo de Deus não consiste numa raça, mas consiste na adesão, na medida em que eu aceito Deus da vida como sendo Deus vivo e verdadeiro. E nesta medida estabeleço uma aliança com esse Deus. Mas foi muito difícil do povo compreender isso. De tal maneira que, quando vem Jesus, uma das coisas que ele rompe, ele quebra, é esse cerco fechado. E nós temos no Evangelho de hoje algo muito importante, quando ele diz tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Ele estava falando para os seus, para aqueles que aceitaram Jesus como bom pastor, que ele também tem de outros redios, ou melhor, ovelhas que não são daquele grupo, mas que são de outros grupos. Desta maneira, desde o início, o cristianismo abriu a sua compreensão e não se fixou, permaneceu num único povo, uma única raça, mas sim naqueles que defendem a vida. Segundo ponto, e esse importantíssimo, os judeus, e aí por questão de defesa da saúde, determinados alimentos, eles eram proibidos de comer. E é bastante compreensível. Hoje, por exemplo, se você comer uma carne de porco que não tiver a garantia da vigilância sanitária, você pode correr o risco de contrair uma enfermidade. Então, hoje nós temos a garantia da vigilância sanitária, garante a qualidade daquela carne, nós temos métodos de conservar esta carne. Hoje muita gente tem freezer ou mesmo um congelador em casa. Agora imagina uma carne de porco sem nenhum tratamento sanitário, sendo consumido num calor de 40 graus no deserto. É evidente que, no mínimo, ela vai fazer com que a pessoa não se sinta bem. No máximo, outras enfermidades. Então, em defesa da vida, muitos alimentos, estou dando a carne de porco como um exemplo, passaram a ser proibidos em nome de Deus. Em nome de Deus, por quê? Porque elas não faziam bem à vida, não faziam bem à saúde. O Deus da vida quer que todos tenham vida. Ora, então, o que aconteceu no tempo de Jesus e dos apóstolos? Que as pessoas pensavam, bom, quem não é judeu não faz parte do povo de Deus. E ainda aqueles que comem os alimentos proibidos não seguem a lei de Moisés.
e se não segue a lei de Moisés, não faz parte dos que estabeleceram aliança com Deus. Muito bem. O fato é que um tal de Cornélio, e veja, esse Cornélio, ele é um curtidor de couro. Não sei se todo mundo sabe como é que se curte o couro. O couro, para ele se manter bastante maleável, não ficar duro, mas macio, você precisa hoje de produtos que também são utilizados para cremes de pele e assim por diante. Ora, todo creme de pele, todo creme para manter o couro maleável, ele é feito de ureia. Não sei se todo mundo sabe que ureia é urina. Aí é que está. Hoje, os laboratórios sabem muito bem filtrar essa urina, dar um tratamento, mas na época do Cornélio, eles usavam urina do cavalo, urina de boi, urina de vaca. Então isso, de certa forma, se não fosse perigoso para a saúde, era antigênico. Imagina um couro ficar curtido na urina 15, 20 dias. O próprio odor da casa era insuportável. Estou colocando este quadro para compreender que Pedro recebe a orientação, aqui fala do anjo. É possível que esse anjo tenha falado ao coração dele, ou que ele tenha tido uma visão mesmo, que ele deveria ir até a casa desse Cornélio. Cornélio não é judeu, Cornélio tem trato com couro nessas condições que eu descrevi há pouco. Um bom judeu jamais aceitaria entrar na casa dele. Mas um bom cristão não vai levar em conta as condições de higiene, mas o ser humano que está ali. Agora, aqui que fique bem claro, não vai levar em conta as condições de higiene, não significa chegar lá e não tomar nenhum cuidado. Mas, apesar das condições de higiene, ali é um ser humano pedindo ajuda. E é isto que Pedro vai levar em conta. Ora, aqueles que ficaram sabendo, criticaram duramente Pedro, dizendo: soubemos que você foi na casa de alguém que não é do nosso grupo. E Pedro diz: olha, eu tive uma visão aonde, e aí ele coloca quadrúpedes, répteis, ele coloca tudo aquilo que era proibido de ser consumido. Eu tive uma visão que desceu do céu e Deus me falando: coma. Pedro quis com isso dizer: eu preciso obedecer antes à lei de Deus do que a dos homens. Isso nós já vimos outro dia ele falando a mesma coisa no Sinédrio. E aí ele demonstra que também aquele Cornélio e toda a sua família recebeu o Espírito Santo. Que maravilha! Ele diz: olha, se isso aconteceu, eu me lembrei das palavras de Jesus, que diz: João batizou na água, mas o Espírito Santo vos batizará. Assim sendo, o Espírito Santo, que é o amor de Deus, prevalece. Em outras palavras, Pedro quis dizer: eu fui lá em nome do amor a Deus, porque também esse Cornélio, ele é um filho de Deus. Olha que maravilha!
E é assim, então, que a igreja cristã, que era simplesmente formada por pessoas vindas do judaísmo, acaba aceitando outras regiões, outras nacionalidades, inclusive nós. É graças a esse episódio de Pedro que nós que não nascemos em Israel, não viemos da tradição judaica, mas graças a esse fato, refletido hoje nos Atos dos Apóstolos, fundamentado em Jesus, que diz: tenho muitas outras ovelhas que não são desse redil, é que nós nos tornamos cristãos. Então isto é o suficiente para nós de fato louvarmos a Deus e agradecer por também nos acolher como pertencentes às ovelhas de Jesus Cristo. Mas tem algo que tem me chamado a atenção nesses dias. Hoje ninguém mais contesta quem come carne de porco, quem come peixe, quem come ave. Mas não dão valor ao ser humano. Eu tenho recebido muitas notícias de gente, porque alguém da família contraiu o coronavírus, todos aquele condomínio ou os vizinhos do lado, quase que enxotam as pessoas, achando que elas são menos puras do que os que estão enxotando. Cuidado. 2 cuidados. 1, ninguém é culpado de contrair o vírus. Agora, 2º cuidado, todos nós somos culpados na medida em que facilitamos que se contraia o vírus. Digamos que eu esteja contaminado, mas não tenho noção ainda, não senti nada. Mas começo a encontrar pessoas e abraçar pessoas e não tomar nenhuma medida de higiene, eu acabo dissipando, espalhando esse vírus para os outros. Então, aqueles que condenam, pode ser que estejam espalhando o vírus. Por outro lado, ninguém é culpado de uma enfermidade, porque também ninguém quer contrair o vírus. O que eu quero dizer com isto? É preciso lembrar que por detrás de alguém enfermo está também ali um ser humano. Claro que eu não vou lá abraçá-lo, beijá-lo, dizer: olha, eu estou contigo, que eu corro o risco de contrair o vírus. Mas também ele tem direito de fazer a quarentena na sua casa. Tem direito de fazer a sua quarentena num quartinho onde puder estar, para impedir que ele transmita para os outros. Agora, então, o que fazer com alguém num condomínio que está com coronavírus? Deixar ele quietinho no apartamento, interfonar dizendo: escuta, precisa alguma coisa? Eu preciso de mercado. Então tá bom, chega lá, deixa o mercado na porta, toca a campainha e vai embora. Não é preciso nem que saiba que é você que está fazendo isso. Agora, privar as pessoas do necessário, pensando em si mesmo só, não é a atitude do bom pastor. Por último, aqui há uma diferença entre o mercenário e o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu já lembrava ontem mesmo que nós temos bons pastores hoje, todos profissionais da saúde, o que estão garantindo os serviços essenciais, mesmo correndo risco de acabar contraindo o vírus e perdendo a sua vida. Mas é por causa daquele do próximo. E o mercenário? O mercenário só faz aquilo que lhe dá retorno financeiro.
Não estou dando indireta nenhuma, mas procure no dicionário, no Google, o que é mercenário. E você verá que o mercenário, tudo o que ele faz é em vista de ganhar alguns trocados para si, ou muitos trocados. Então, colocar o dinheiro acima da vida das ovelhas não é papel de cristão. Por favor, meu irmão e minha irmã, vamos pensar nisso com carinho, porque afinal de contas o que está em jogo é o nosso testemunho de fé. Pedro não cobrou nada, mas correu o risco de ir até lá, alguém que era tido como grande contaminado. Claro que ele não se contaminou, porque com certeza ele tomou as medidas necessárias para isso. Mas em nenhum momento ele disse: Cornélio, eu não vou aí não, porque você é um impuro, é um condenado. Não, ele foi até lá. Por outro lado, Cornélio também teve a humildade de pedir ajuda. Então, que sejamos de coração aberto para ajudar todos aqueles que precisarem e tiver na nossa disposição. E, ao mesmo tempo, que não façamos isso por interesse, mas em solidariedade àquela ovelha que, embora às vezes não seja nem do meu redil, mas que está precisando de ajuda. Que Deus possa garantir a todos nós a disposição de seguir a palavra que hoje os Atos dos Apóstolos e o Evangelho nos dirigiram. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muito amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ontem eu fiz um pedido a todos os nossos ouvintes e os que nos seguem nesta live. Eu fiz um pedido para que, para domingo próximo, a gente possa fornecer uma fotografia da nossa mãe. Se ela for viva, então não precisa escrever nada. Se ela for falecida, coloque falecida. Nós pretendemos fazer 2 painéis das mães falecidas para rezarmos no momento dos defuntos. Defunto é uma palavra que a gente acha feia, mas defunto significa a pessoa que morreu fiel a Deus até o fim. É esse o significado da palavra defunto. Então, no momento dos defuntos, nós vamos rezar pelas mães falecidas. Momento de rezar por todos nós, vamos rezar pelas mães vivas. E aí a gente gostaria de demonstrar as fotos, apresentar as fotos, porque fica mais dinâmico do que simplesmente fazer a leitura. E Deus sabe o que está no nosso coração. Então, mandar a foto. Só que eu já ouvi uma pessoa dizendo: eu trago a foto domingo. E aí, nós queremos dar um alerta. Não, é até o dia 7. Hoje que dia que é, por favor? Não é? Hoje é dia 4. Então, nós temos hoje 5, amanhã 6, depois da manhã 7, até quinta-feira, para dar tempo de montar o painel, tá bom? Então, esse é um alerta que eu queria lhe dar. De qualquer forma, algumas pessoas estão se lamentando: ai, Dia das Mães, a igreja está fechada. Meu irmão, minha irmã, sem desfazer das mães, porque eu amo a minha mãe até hoje, mas nós não abrimos nem para a Semana Santa.
que é a celebração para nós mais importante, junto com a do Natal. Então, qual é o problema de celebrarmos o Dia das Mães dessa maneira? Tenho certeza que Deus vai acolher nossas orações e, sobretudo, as mães vivas vão estar muito felizes de saber que seus filhos não correram risco para homenageá-las. Então, deixe esse ano você não vai passar com a sua mãe, talvez, mas garante de passar todos os outros anos. Imaginou se passar esse ano com a sua mãe e alguém transmitir a ela esse Covid-19? Quem garante do outro ano ela estar junto para poder celebrar o Dia das Mães? Então eu proponho essa reflexão muito amarga e dura, mas realista. É melhor fazermos assim essa homenagem. E quando voltar tudo ao normal, aí podemos nos encontrar, fazer a festa da família, enfim, podemos fazer tudo o que tiver vontade. Basta no momento nós termos esperança, e não é só esperança, é certeza, viu? De que tudo isso vai passar. Tá bem? Então fiquem com Deus e eu vou dar a bênção final agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Como é que você manda a sua foto? O próprio Facebook vai dar as orientações, se é que já não está dando, tá bem? Então, agora, quarta-feira, se Deus quiser, celebraremos a missa às 19h30, 7h30 da noite. Boa tarde a todos, permaneçam na paz de Deus.